Olá, pessoal, bem-vindos ao URIS Educacional. Meu nome é Thaís Pestana, eu trabalho na área de investimentos offshore. Estamos aqui hoje com o Eduardo Furtado, da área de gestão patrimonial, e hoje a nossa aula será sobre riscos de renda fixa. Edu, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço. Explica para a gente um pouquinho mais, vamos aprofundar em riscos de renda fixa, por favor. Claro. Acho que a nossa ideia aqui é falar um pouquinho mais de alguns conceitos que vão permear a nossa análise de risco de crédito. Isso é um tópico maior, análise de crédito não é algo trivial, principalmente para quem não está no dia a dia de gestão de investimentos, mas a gente quer começar com alguns conceitos preliminares antes de que vai permear todos os investimentos de renda fixa que a gente vai falar daqui para frente. Então, no nosso primeiro slide quais são os grandes tipos de riscos por emissor, né? O primeiro é o risco soberano, que é o risco basicamente de um país não honrar as suas dívidas. Tá certo. Então, no risco soberano você tem um papel que representa uma dívida devida por um ente governamental. País, aqui a gente tem a nossa dívida pública federal. Então, normalmente são os papéis do Tesouro Direto, que o grande risco vai ser o quanto o governo se vai conseguir honrar aquilo na data ou não. Isso geralmente dentro do próprio país isso é considerado como um risco de mais alto grau de qualidade. Uhum. Então não deveria ter nada muito mais seguro do que emprestar dinheiro para o governo. Tá? Então o risco soberano é esse primeiro, e o risco soberano ele vai servir de baliza para avaliar os outros riscos que a gente vai ter aqui nos papéis de crédito. Tá. Já o risco de crédito privado é exatamente a mesma coisa. Então, ao invés de ser a capacidade do governo de honrar as suas dívidas, a capacidade de uma empresa honrar essa dívida que emitiu. Mas aqui são várias outras nuances que interferem na capacidade de pagamentos. O governo, em princípio, ele tem uma capacidade de pagamentos infinita. Ele consegue emitir títulos quando quiser, consegue controlar um pouco mais a emissão de dinheiro. A empresa não. Então, quando você vai olhar isso, você precisa olhar basicamente para a atividade da empresa, para as dívidas que ela já assumiu no passado, o quão previsível é que ela tenha receita para pagar aquela dívida que ela se comprometeu a pagar no tempo certo. Então, os títulos privados que a gente tem aqui no nosso dia a dia, né, os que mais permeiam a vida do investidor, são as debêntures isentas, né, as debêntures de infraestrutura, os CRIs, os CRAs, tem alguns bancários aqui, as LCIs, LCAs, que eles são basicamente representativos dessa categoria aí de crédito privado, né? Então, Legal. obviamente, daqui eu tenho um risco maior do que o governo, que eu não tenho mais capacidade, eu dependo de uma geração de receita ali para conseguir, de uma atividade, seja ela qual for ali da empresa, depende de uma atividade para conseguir pagar essa dívida. Muito bom. Então, o que você disse, então, é o risco soberano ligado ao risco do governo não conseguir pagar essa dívida. Então, se eu sou um investidor e eu compro um título do governo, o meu risco é dele não conseguir me pagar essa dívida que ele tem com o investidor. Exatamente. E muitos aspectos podem afetar, aumentando ou diminuindo esse risco soberano, né? Então, a política fiscal, a política monetária, a estabilidade daquele país, entre outros. Exatamente. E você disse também do risco de crédito privado, mas aí ele então está atrelado a empresas ou bancos de não conseguir honrar a sua dívida, pagar a sua dívida para aquele investidor. Exatamente. Certo? E também aspectos como a saúde financeira da empresa, a governança corporativa podem aumentar ou diminuir esse risco também que o investidor acaba incorrendo ali com aquela dívida. Exatamente. Perfeito. E me explica um pouco para gente, então, a gente tem aqui esse tópico, o que seria taxa livre de risco? Isso é até um termo engraçado, né? Falar por que é uma taxa livre de risco, né? Tudo tem risco, no fim das contas, né? Então, por que isso O que é seria definido desse jeito? sim. Taxa livre de risco, basicamente, é a sua referência do mínimo que você tem que ser remunerado. Se o governo te paga 10% ao ano, você não deveria aceitar investir em nada que pague menos do que 10% ao ano. Então, eu parto dali para frente.
Tem algumas coisas, o investidor aqui que já está mais acostumado a investir no mercado de crédito, Uhum. vai ver um monte de título que paga menos do que o governo paga, Uhum. mas é por causa de uma isenção fiscal. Em regra, a gente, com isenção fiscal, acaba pagando menos nominalmente, mas acaba pagando, sendo mais vantajoso para o investidor no fim, mesmo que esteja um pouquinho abaixo do que o governo pagaria. Então, a taxa livre de risco é esse conceito que vai definir a referência do menor risco possível que eu tenho, que eu Uhum. sempre deveria ter aquele componente de retorno dentro do papel que eu vou investir. Tá. E isso é completamente ligado ao nosso próximo tópico aqui, que é Uhum. o prêmio de risco. Tá Então, se eu certo. tenho, por um lado, eu tenho a taxa livre de risco, é o mínimo, a minha base, é de onde eu parto. Uhum. O prêmio de risco é o quanto que eu estou ganhando a mais para correr um risco que não é o mais seguro possível. Tá bom. Então, o spread de crédito aqui, que é para renda fixa, é o que importa, esse vai ser o prêmio de risco da operação. O spread de crédito é o quanto essa empresa precisa me pagar a mais do que uma taxa livre de Uhum. risco para eu aceitar correr esse Entendi. risco dela, para eu sair do meu risco básico aqui para aceitar correr um risco adicional. Então, o spread de crédito vai medir essa diferença, e isso é uma coisa que a gente acompanha sempre no mercado, porque isso varia bastante dependendo da saúde financeira da empresa, Uhum. mas, por definição, todo papel tem que ter um spread de crédito para compensar o investimento. Tá, então a taxa livre de risco, como você disse, é o menor retorno que eu exijo daquele investimento, Uhum. De investimentos de forma geral. de forma geral. Exatamente. E acima disso seria já o spread de crédito Seria o meu outras prêmio de risco. que as que é o prêmio de risco Isso. que outras empresas vão me pagar, além daquela taxa que você mencionou do livre de risco. Exatamente. Então, se eu invisto, por exemplo, num governo, a taxa que ele me paga, ela é essa taxa livre de risco? O Sim. valor? Sim, ela Certo. acaba sendo em base a essa referência ali para todos os outros, né? Mas essa seria a taxa livre de risco por excelência. Aqui, a gente Uhum. pode falar que acompanha mais a Selic, né? Mas no Tá mercado bom. bancário, a gente vai falar que essa taxa livre de risco é o CDI. Então, o CDI também é um indicador muito próximo da Selic, né? Então, andando junto, é a taxa, a gente falou no outro episódio que é a taxa que anda junto com quantos bancos emprestam dinheiro entre si, mas ela é muito ligada à taxa básica de juros. Né? Então, a gente tem isso como uma referência de essa taxa livre de risco por excelência aqui no mercado brasileiro. Certo. E como que a gente define então, a gente sabe que existem as notas de crédito, né, então Uhum, quais são e como que uhum, explica um pouco melhor pra gente, claro, né, para entender um pouco, inclusive, o risco que a gente corre em cada uma claro, dessas empresas e com o governo. claro. A ideia aqui, né, primeiro, o papel de uma agência de crédito, né, que é uma agência de rating, é justamente padronizar os riscos de negócios diversos, né, de mineradoras, petroleiras, varejo, bancos, de tentar padronizar isso numa escala Uhum. para você poder comparar os investimentos e comparar exatamente qual que é o risco de crédito que você tem que exigir para entrar naquele risco específico de empresa. Então, a agência de rating ela vai ser algo apartado de quem está emitindo a dívida, apartado dos bancos, mas ela vai analisar a estrutura da empresa, ela tem uma série de quesitos que ela vai levar em consideração ali para falar da previsibilidade de receita para pagar aquela dívida. Então, ela vai fazer isso e ela vai ranquear de acordo com notas. Então, de novo, partindo da nossa referência ali do livro de risco no governo, é o Uhum. AAA, essa é a escala mais alta, e você vai descendo isso em degraus, que no mercado financeiro vão chamar de notches, isso, né? Acaba sendo um termo, mas são degraus que vão mostrando quanto aquilo vai ser um pouco mais arriscado do que a taxa livre de risco, do que um título do governo. Então, a Bom, agência de rating vai ranquear as empresas com base nessas notas legal. e acompanha não só a emissão na hora da emissão da dívida, mas ao longo da vida da Uhum. empresa, normalmente isso vai sendo atualizado. Tá Porque a bom. empresa é um ente dinâmico, tal como o governo. O governo, enfim, ele também vai mudar o quanto que ele paga, o quanto que ele tem que pagar para as pessoas para aceitar pegar a dívida deles, a dívida dele, dependendo de como está a situação fiscal no momento, por exemplo. Uhum.
mas as empresas têm uma vida muito mais dinâmica nesse sentido. E para o investidor em geral, isso a nota da agência de rating acaba sendo um bom balizador ali do que é a saúde financeira da empresa. Legal, então existem essas agências que vão estar ali analisando diversos aspectos, tanto do governo quanto das empresas, e vão dar uma nota para eles, para dizer aos investidores Uhum, qual é o retorno ali que eles deveriam exigir uhum, baseado naquela nota, né, que seria: essa empresa, esse governo é um bom pagador? Eu vou correr muito risco ou pouco risco? uhum, uhum. Seria mais ou menos isso que essa Exatamente. nota diz para o... A nota, que como a agência de rating define, vai definir a probabilidade de pagamento daquelas obrigações. Perfeito. De todas as obrigações que a empresa tem, né? Não é só daquela emissão específica. Né? A empresa pode ter uma emissão vencendo em 2028, 2030, Uhum. 2035. A nota vai definir o quanto que ela está apta no longo prazo para pagar cada uma delas. E aí você fez o link com o retorno, né, então, Uhum. você disse que a maior nota seria a taxa livre de risco, ou seja, é o menor retorno com a maior nota. E Isso, se a nota daquela empresa ou daquele governo vai caindo, eu aumenta, também tenho que exigir um retorno maior, porque eu estou correndo um risco aumenta. maior também. Isso impacta diretamente o nosso componente, que é o spread de crédito, quando a gente está falando de renda fixa, o nosso prêmio de risco exigido para isso. Então ele Então vai você não aumentou, aumentando, exatamente. tá No momento, certo. a empresa já, ainda que ela tenha o mesmo rating do governo, né, isso é Uhum, importante falar, porque tem muitas empresas que são AAA, tá. também com uma nota soberana do país. Ainda que seja isso, ela tem alguns outros riscos inerentes, então ela já tem que pagar naturalmente, a definição que a gente colocou aqui. Então ela tem que pagar naturalmente um prêmio, mas esse prêmio vai variando ao longo do tempo, não é porque ela conseguiu emitir uma dívida CDI mais um em um determinado ano, que 3 anos, passando 3, 4 anos depois, a situação dela financeira Uhum, mudou, que ela vai conseguir emitir com o mesmo spread de crédito. Então, se ela entendi. tiver mais, se o setor não tiver ido bem, se ela tiver tido alguns problemas de geração de receita ali, ou se tiver se endividado mais, essa nota cai, como Uhum. deveria cair naturalmente com isso, porque a capacidade dela de honrar diminuiu. E você também fala, olha, agora os investidores exigem Uma um prêmio maior para correr o seu risco, para colocar Então é as dívidas. dinâmico e a gente tem que estar sempre olhando para essa nota Exatamente. das empresas e do governo quando a gente também vai escolher ali um Exatamente. investimento. Perfeito, e eu acredito que a gente acabou até linkando com o último tópico, que seria justamente, Uhum. essa relação entre risco e Exato. retorno, certo? Exato. Então, o que a gente tem aqui é, basicamente, a gente tem que saber a diferença entre o risco soberano e o risco e o prêmio de risco, né, o spread de crédito na renda fixa, justamente para não cair na armadilha de que existe algo que você deveria aceitar ser remunerado menos do que o mínimo. Uhum, Então, esse é o primeiro. E também separar, isso é muito importante nos nossos papéis de infraestrutura, que ficam indexados basicamente ao prêmio do governo. Então, a gente tem que conseguir separar nos nossos papéis aqui da carteira o que é o risco do país, o quanto que é a taxa de juro real e quanto que é o spread de crédito. A capacidade da uhum, empresa pode não ter mudado, mas o macro fiscal piorou. Então eu tenho um spread de crédito que eles mantêm, que não uhum, aconteceu nada com aquela empresa, mas o prêmio exigido pelo governo aumentou. O prêmio exigido para emprestar dinheiro para o governo aumentou. Então, aumenta aqui também. Então, isso não hum. significa que deteriorou a qualidade de crédito, mas significa que a gente tem que saber a diferença para falar, isso aqui é um problema da empresa, isso aqui é um problema do fiscal. Para conseguir separar isso, é bom ter essa distinção em mente. Né? E os comparativos de risco e retorno são os degraus ali, principalmente do crédito privado, do quanto a gente precisa exigir a mais a cada degrau de risco adicional que a gente está falando. Rating é uma forma interessante, não é a única. Uhum. A gente não recomenda que só compra de olhos fechados, confiando numa nota de rating. Acho que isso já deu muito problema no passado. Mas a gente tem a nossa análise de crédito específica e acho que os próximos tópicos aí dos nossos módulos vão explorar isso. Perfeito. Então, Edu, mais uma vez, muito obrigada aí por todo o seu dividir seu conhecimento conosco. Hoje ficamos por aqui, então. Muito obrigada, agradeço a participação. Deixe seus comentários e as suas dúvidas para que a gente possa enriquecer aqui ainda mais nossos conteúdos. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.